com a palavra em grande expediente, vereadora Andressa Marques, da tribuna. Obrigada, presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Para mim é uma honra poder estar falando daqui, claro, que já usei da tribuna outros dias, mas grande expediente é a primeira vez. Assim como outros colegas também tive a oportunidade de assumir em alguns momentos, né, num momento em específico, na legislatura passada, mas nada como ser vereadora titular, né, vereadora Rose e vereadora Daiane, para que a gente possa trazer as questões que a gente acredita ser importante para que a gente possa planejar o nosso trabalho, porque a gente sabe que a demanda da cidade ela é muito grande. E por mais que nós discordemos, às vezes, né, das posições dos colegas, eu não posso dizer que os vereadores e vereadoras não trabalham, né? Então, posso ter opiniões, percepções diferentes sobre os colegas, mas todos aqui têm o seu trabalho. E acredito que, se nós estamos aqui, é porque tem motivo. É porque a sociedade reconheceu o papel de cada um e cada uma, e creio que nós precisamos valorizar essa casa e valorizar a democracia. Por mais que hajam diferenças e divergências, nós precisamos olhar para a democracia como uma oportunidade de nós podermos construir de pontos de vista diferentes, mas chegar a grandes consensos sociais para que a população seja beneficiada pelo nosso trabalho. Primeiramente, né, eu gostaria de falar sobre isso. Outras vereadoras e vereadores trouxeram esse elemento e creio que se nós ouvíssemos mais, se o parlamento conseguisse ouvir mais a comunidade, a sociedade, nós conseguiríamos encontrar mais respostas para os problemas que nós temos, que muitas vezes a gente quebra a cabeça, mas as pessoas, a própria sociedade consegue nos trazer elementos que a gente consegue perceber e encontrar caminhos. Por isso que hoje, apesar de ter muitas pautas e discussões que eu quero trazer para essa casa, e a gente já vem debatendo, eu gostaria de tratar, sim, sobre o tema, né, das pessoas em situação de rua, sim, da nossa cidade. É um tema que tem tido um debate muito grande na nossa cidade no último período. É um tema discutido desde o ano passado, né? Nas eleições, eu me lembro que eu tive acesso a uma pesquisa que trazia que esse tema era um dos que mais preocupava a população caxiense, e por isso que nós precisamos apresentar as questões e apresentar também soluções em relação ao tema. Mas eu queria trazer esse tema de forma muito aberta, transparente. Não gostaria de trazer questões fechadas, e sim abrir o tema para que a gente pudesse debater, iniciar o debate coletivamente, até porque os vereadores sabem que apresentei semana passada uma proposição de frente parlamentar. E a minha ideia nessa frente é que a gente possa, por exemplo, fazer uma audiência pública sobre o tema e debater com o poder público, tanto legislativo, executivo, judiciário, questões para a nossa cidade. Acho que nós temos que abrir o tema, chamar a sociedade, chamar os órgãos interessados, porque com certeza tem muita gente que quer encontrar soluções sobre isso. Então, primeiramente, a gente aqui trouxe um documento que eu quero apresentar para os nobres colegas. Queria dizer que essa temática é um problema mundial. Eu estava olhando os dados, né, para poder trazer e compartilhar aqui com os colegas, que nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos 23 pessoas em situação de rua a cada 10 mil habitantes. No Brasil, nós temos uma pessoa em situação de rua a cada 1.000 habitantes. São muitas pessoas. Então, eu não posso olhar para um ser humano que está nessa situação e achar que é um problema individual. É um problema social. É um problema coletivo. E nos Estados Unidos, por exemplo, peguei os dados do próprio governo, né, que divulgou, eles atribuem essa problemática a, por exemplo, a questão habitacional deles, que é muito caro para as pessoas morarem nos Estados Unidos. Então, a partir da crise que aconteceu em 2008, levou muitas pessoas para as ruas. Um dado que muita gente não sabe, por exemplo, é que tem muitas pessoas, muitos soldados de guerra nos Estados Unidos, que acabaram ficando em situação de rua por problemas mentais, por questões psicológicas e questões sociais. E no Brasil, nós também vamos olhar para os dados e a gente vê que tem um crescimento exponencial a partir de 2014, com a crise também, que nós passamos por uma crise econômica, né, de trabalho, de renda, uma crise habitacional. Se nós formos olhar para a nossa cidade, a gente vai ver que também é muito caro morar em Caxias. Então, um problema como o problema habitacional, a questão do trabalho, a questão da saúde, né, que muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas em situação de rua, nós vamos ver os dados e nós vamos perceber que tem muita gente que tem problema, por exemplo, com álcool ou outras drogas,
e acaba indo para a rua por conta disso. Ou a pessoa vai para a rua por conta de algum problema que ela passou. E aí aqui eu faço a reflexão com os nobres colegas, né, gente? Eu não sei se vocês já fizeram o exercício de ouvir pessoas que estão vivendo na rua. Eu já conversei com muitas pessoas, inclusive já fiz ações com a pastoral da pessoa em situação de rua, a pastoral da Igreja Católica, né? Inclusive queria mandar um abraço para a Tere, que outros vereadores aqui conhecem. Também para o Messias, que é missionário, né, e que faz ações a partir da sua igreja com as pessoas em situação de rua, que me ensinaram muito e conheci muita gente com ensino superior, muita gente que tem escolaridade, muita gente que trabalhava, mas perdeu o trabalho, que a pessoa acabou indo parar na rua. Então, muitas vezes, são momentos de fragilidade das pessoas que o nosso Estado não consegue oferecer suporte e a pessoa vai acabar na rua. E aí o poder público precisa apresentar alternativas para que essa pessoa supere a sua situação, né? Então, qual que é a nossa responsabilidade enquanto legislativo, no meu ponto de vista? É nós pensarmos ações, junto com o executivo, que façam com que as pessoas que queiram, que conseguem sair da rua, façam esse movimento, né? Porque esse querer, né, vereador Edson, ele vem carregado de muitos elementos. Então, tem muita gente, e é muito difícil tu ouvir de alguém que está na rua, não, eu estou nessa situação porque eu gosto, porque eu quero. Não é isso. Mas, às vezes, a pessoa simplesmente não tem condição, ela não está preparada por vários motivos para fazer o movimento de saída. Mas, quando ela está preparada, o poder público precisa agir, né, para poder fazer com que aquela pessoa consiga sair da rua. E aí eu queria poder falar um pouco da nossa cidade, das construções que vem acontecendo desde o ano passado. Então, foi a partir de um direcionamento do Supremo Tribunal Federal que Caxias, então, teve que... Uma parte, vereadora Anderson. Logo mais te concedo, meu querido vereador Juliano. Caxias teve que começar um movimento e construir um comitê, gente, porque nós tivemos direcionamento nacional em relação a isso, porque os municípios não estavam cumprindo as leis, segundo o nosso judiciário, em relação às pessoas em situação de rua, e, como eu disse, houve um crescimento no nosso país no último período. Então, Caxias, o Executivo, o governo Adiló, né, fez um decreto que instituiu um comitê, e nesse comitê tem várias políticas, né, porque às vezes eu ouço os vereadores falando, por exemplo, somente da FAS, da Fundação de Assistência Social, mas é uma problemática que compreende saúde, educação, trabalho, né? Eu ouço muitas vezes as pessoas que estão na rua dizendo, eu queria trabalhar, mas vou trabalhar onde, né? Então, é um comitê intersetorial que foi decretado em 2022 e começou os seus movimentos, então. Nesse comitê tem, como eu falei, a FAS, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Educação, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, várias secretarias, e tem também segmentos sociais. A SIC, por exemplo, está lá. A CDL, por exemplo, está lá. A Câmara está lá. Inclusive, hoje de tarde, tem uma reunião desse comitê. Então, desde então, esse comitê reúne todos esses segmentos para debater alternativas. E, a partir do comitê, foi, então, pode passar para a próxima página, por favor, instituído e pensado uma política preliminar para as pessoas em situação de rua. E o que diz essa política, gente? Ela fala em várias ações que o município tem que ter para poder combater e enfrentar esse problema. E aí eu faço uma reflexão aqui com os colegas, né? Tem um problema, tem uma questão que intriga e causa... Todos os caxienses acabam falando. Todo semáforo que a gente passa, toda rua que a gente vai do centro, tem alguém em situação de mendicância, né? As pessoas usam a palavra mendigo, mas é em situação de mendicância, pedindo um valor, enfim. A gente vê até nos bairros essa problemática. E por que isso acontece muitas vezes? Onde é que está o restaurante popular, por exemplo, da nossa cidade? Então, as pessoas que estão na rua, elas precisam comer, elas precisam tomar café da manhã, elas precisam almoçar, elas precisam jantar. Se o poder público não oferece isso, elas vão fazer o quê? Elas vão pedir. Elas vão usar suas estratégias para poder sobreviver. Nós não temos restaurantes populares abertos mais na nossa cidade. Nós temos um que foi feito de forma improvisada na Casa Bom Samaritano, que é uma casa de passagem para as pessoas em situação de rua, mas que não é acessível, que, na verdade, ninguém sabe desse local, né? Foi fechado por várias questões. Então, peço declaração de líder, presidente.
Segue na tribuna, em declaração de líder pela bancada do PCdoB, vereadora Andressa Marques. Então, nós precisamos debater na nossa cidade políticas de segurança alimentar. Não só para as pessoas que estão na rua, gente. Para as pessoas que têm uma renda baixa, por exemplo. Para as famílias em situação de vulnerabilidade social, que na nossa cidade, se vocês forem ver os dados do Cadastro Único, 1/5 de Caxias hoje está na faixa de vulnerabilidade econômica na nossa cidade. Mais de 90 mil famílias. Então, isso, em número de pessoas, é muito maior. Né? Então, pegamos a questão do alimento, que é algo essencial para as pessoas. E aí a gente pode falar de cozinhas comunitárias, né, de uma forma que o município possa oferecer o alimento mais acessível para as pessoas como um direito, que ele deve ser visto dessa forma. Então, se a pessoa está na rua e ela diz o seguinte, eu quero sair da rua, ela vai para onde? E aí, às vezes, a gente ouve, né, do nosso executivo municipal como se tivesse lugar para todo mundo ir. Se todas as pessoas que no nosso município, contabilizadas, tem praticamente 800 pessoas, mas, obviamente, é muito mais porque a gente sabe que sempre tem um dado represado que não é contabilizado. Então, provavelmente, a gente já passa de 1.000 pessoas vivendo na rua hoje na nossa cidade. Se todas elas quiserem sair da rua, não tem vaga em albergues, em casa de passagem. Não tem, gente. E aí eu faço outra reflexão. Política habitacional na nossa cidade. Ela é praticamente irrisória. Né? Então, se uma família, por exemplo, vem de fora, e aí eu posso pegar o exemplo de pessoas que foram refugiadas climáticas. Teve muita gente que veio para cá por conta do problema que nós tivemos ambiental no ano passado. Se a família vem, não consegue trabalho dentro de algum período, como é que ela vai ter dinheiro para pagar aluguel? E aí, como é que ela vai ter grana para se manter? No final das contas, ela vai parar na rua. E acontecem situações assim no nosso município. Então, o que nós precisamos discutir é como nós vamos fortalecer as políticas públicas para toda a população, mas com um direcionamento específico para as pessoas em situação de rua, para que elas possam sair dessa situação. E as pessoas só vão sair dessa situação se houver suporte, de fato, do poder público. Então, para poder já logo passar a parte para o vereador Juliano, não é uma questão de segurança pública, gente. Eu posso ir lá e dizer, tu não pode ficar aqui. Eu posso mandar a pessoa sair. Eu posso recolher os pertences, que daí eu vou pedir para o pessoal, inclusive, passar as imagens que nós temos para passar, e colocar no caminhão da Codeca, que é o que o nosso município tem feito, que as pessoas vão sair daquele lugar e ir para outro, mas elas só vão se locomover, mas não vai resolver o problema. Então, o ser humano está lá, ocupando um espaço no centro da nossa cidade ou qualquer outro lugar, vai lá a prefeitura com a guarda municipal, com a Codeca e com a abordagem social da FAS, retira os pertences e manda a pessoa embora. Vocês acham que a pessoa vai sair de Caxias? O problema continua, gente. Ele não é superado. Então, a minha preocupação, eu quero encontrar soluções para essa temática. E por isso que eu proponho, né, que nós façamos audiência pública sobre o tema, que nós, e aqui tem um vídeo mostrando a abordagem com as pessoas em situação de rua da nossa prefeitura. A força-tarefa começou desde a eleição passada, né, e, na verdade, houve um posicionamento do Ministério Público que a prefeitura não poderia recolher os pertences das pessoas, mas isso segue acontecendo sim. E é preocupante porque é isso. A pessoa está na rua, se ela cometeu algum tipo de crime, assim como todos nós, né, gente? Se alguém aqui cometeu crime, a pessoa precisa ser responsabilizada, isso é óbvio. Ninguém vai passar a mão na cabeça de alguém que cometeu o crime. Agora, se ela está na rua, é por uma questão social. E precisa ser olhada aquelas demandas daquela pessoa, para ela conseguir sair daquela situação. Agora, vai lá a guarda, a polícia, tratar como se a pessoa fosse bandida pela sua situação social. Isso é perigoso, o caminho que nós temos trilhado na nossa cidade. Então, chama a atenção dos nobres colegas, porque está acontecendo essa força-tarefa. Tive uma reunião essa semana com o presidente da FAS, Samuel Ávila, que nos recebeu muito bem, e conversamos sobre o assunto. Como eu falei, isso não é uma decisão única e exclusivamente da FAS, e sim da prefeitura, né, em fazer essa força-tarefa, mas coloquei para ele que nós gostaríamos de acompanhar essa força-tarefa, então, como vereador, eu quero estar junto, sim. Convido os vereadores que tiverem interesse de acompanhar essa força-tarefa para estar junto com a gente, para poder discutir, mas existe um movimento do próprio empresariado para oferecer espaço, restaurante popular, alimento, profissionalização, abrigo para as pessoas
porque o próprio empresariado da nossa cidade reconhece que é um problema que precisa ser enfrentado com iniciativas, né? Então, se existe um movimento da SIC e da CDL, e eu discordei de várias vezes deles no próprio comitê, mas nós estamos chegando a algum consenso. Essa casa precisa olhar para esse tema com responsabilidade para que a gente possa apontar e cobrar, inclusive do poder público, que a política preliminar que foi apresentada aqui ano passado, que foi apresentada para a prefeitura, saia do papel. Porque hoje o que nós temos em Caxias são medidas para enxugar gelo e não para resolver o problema. Com as medidas que nós temos hoje na nossa cidade, as pessoas continuarão na rua e, digo mais, vai aumentar o número de pessoas que estão na rua. Né? Ou a gente apresenta soluções concretas sobre o tema, ou a gente vai continuar tapeando o problema e maquiando o problema, porque daqui a pouco a gente começa a fazer como as outras cidades. Tem muita cidade da região que não quer ficar com as pessoas em situação de rua nas suas cidades, dão uma passagem e dizem, vai para Caxias. Não acho isso certo. Acho que o município teria que enfrentar o problema no seu município. Acaba que Caxias recebe todo esse povo aí. Mas a solução que a gente vai dar vai ser a mesma? Essas pessoas vão parar em algum lugar. Então, são reflexões que eu trago para a gente poder debater o seu parte, vereador, por favor. Vereadora Andressa, eu acho que é um tema muito pertinente, interessante, principalmente você que é assistente social. Eu também, no momento, não estou atuando na área, mas também como assistente social e como morador de bairro, de comunidade. Eu acho que é um tema que tem que ter uma análise e tomar também com bastante cuidado, porque muitas vezes não se analisa alguns critérios. Exemplo. Muitas pessoas hoje que têm HIV ou estão no meio da drogadição, aqui em Caxias tem casos que a mãe e o pai são drogados ou engravidaram na rua, porque são moradores de rua. Então, tu imagina aquela criança já nasce com HIV, não tem estrutura mínima, básica. Muitas pessoas que hoje estão na prostituição, inclusive, teve um documentário que foi exibido na UX, que foi bem interessante, que foi baseado em entrevistas com mulheres que vivem na prostituição nas ruas de Caxias do Sul. Muitas com 7 anos, 8 anos, foram violentadas pelos pais ou irmãos dentro de casas. E tiveram que fugir de casa com 10, 12 anos. Não tiveram uma base. Estrutura familiar, zero. Então, vem da onde? Estrutura familiar. Quando você fala na parte de depressão e esquizofrenia, muitas dessas pessoas que estão na rua são esquizofrênicas. É saúde pública. Então, é uma situação que tem que ter uma análise bem cuidadosa, delicada. Políticas públicas. Hoje, se fala muito em direita e esquerda. Nosso ex-presidente, que eu tenho grande admiração, Bolsonaro, ele pregava o quê? Constituição. A Constituição não é cumprida. Porque a lei federal é suprema à lei municipal. Ela é soberana. E hoje nós vamos para a rua, fizemos algumas vezes alguns vídeos ou matérias, fotos. Inclusive outros estados, alguns governadores, prefeitos que vão lá e fazem vídeos desmoronando prédios, casas abandonadas, espantando os moradores de rua. Gente, ele fez aquilo ali, mas teve uma ordem do Ministério Público. E daí passa aquela impressão para a população e para quem gosta de mídias sociais que ele é o cara. Eu sou o prefeito, eu faço e aconteço. Não, ele não fez aquilo ali. É holofotes, é mídias, é links. Eu, por exemplo, tenho conhecidos que me mandam vídeos. Os caras fazem milagre em algumas cidades. Mas não é assim que funciona. Então, essas leis, nós que somos representantes, que temos deputados federais que fazem parte das nossas redes, nós temos que cobrá-los. Nós aqui em Caxias temos o deputado Denise Pessoa, tem o vereador Marcon, que eu tenho grande estima, entre outros por aí. Nós temos que cobrá-los para que as leis federais mudem. Senão é culpa do vereador, é culpa do prefeito. Não. Hoje a única coisa que pode se fazer é algo paliativo, que é o quê? É a FAS, que é ali com educação, com respeito. Às vezes há algumas truculências, enfim, mas faz parte, às vezes, do segmento, mas que leva para a FAS, tem o banho, tem a alimentação, acaba retornando. Eu só tenho um comércio, sinceramente, eu fico indignado porque é na frente do meu comércio. Sim. Eu pago imposto, mas daí vem o outro lado que muitas vezes as pessoas não analisam.
Porque se eu também for lá e fazer um vídeo, acontece, nossa, vou ter recorde de curtições. Mas a pessoa que às vezes vive num meio social diferente, alta sociedade, ela tem uma visão diferente. Mas a prática, onde envolve leis que nós, como políticos, temos que trabalhar em cima da legalidade, não é bem assim que funciona. É um tema complexo, eu teria muito mais a falar, mas o tempo está acabando. Muito obrigado, vereador. Com certeza, obrigada, vereador. Orgulho, né, de sermos assistentes sociais aqui e de podermos trazer essas temáticas, porque trabalhamos com os direitos sociais e meu pensamento sempre vai pensando como que a gente pode, para finalizar, ir na raiz dos problemas. Então, sempre que trouxeram uma temática aqui, vou ir na raiz do problema para pensar como que nós podemos apresentar respostas coerentes para temas complexos que não são, obviamente, né, se são complexos, não vai ser com estalar de dedos que nós vamos resolver, mas tenho certeza que Caxias pode ser referência se nós soubermos lidar com essa situação com responsabilidade. Obrigado, vereador André.